Sejam muito bem-vindos ao nosso DivinaCast. Oiê, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do DivinaCast. Eu me chamo Júlia Almeida, sou nutricionista, mas hoje eu tô aqui exercendo apenas a função de host, de apresentadora do programa. Hoje nós vamos bater um papo aqui com uma nutricionista super renomada da nossa região. Ela é parceira aqui da nossa loja da Divina Terra Itajaí há tempos. O nome dela é Francesca Kunz. Ela é graduada primeiramente em farmácia e posteriormente em nutrição, claro. Ela começou a sua atuação dentro da nutrição na área de nutrição esportiva, mas hoje segue com o seu foco um pouco mais voltado para a área da longevidade, que está completamente atrelada à prevenção de doenças e à qualidade de vida. Então, Fran, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, né, aqui a participação desse terceiro episódio, né, e nem sabia que é tão recente. Para mim é uma novidade, é o primeiro podcast que eu participo. Ai, que legal. Vamos aprender bastante. Ai, que bom. Conversar bastante. Fran, então, a minha primeira curiosidade que eu queria saber de ti é o que fez tu trocar a tua área de atuação? A gente sabe ali que a farmácia e a nutrição são duas áreas da saúde, andam né? lado. Mas elas atuam em formas diferentes, uma no tratamento, outra na prevenção, né? Quando eu comecei quando eu tive que escolher a minha faculdade, não tinha a faculdade de nutrição ainda na Univale. Eu sou nativa de Itajaí. E aí o meu pai assim, não, tu vais fazer uma faculdade que tem aqui. Não, pai, eu quero ir pra Floripa porque lá tem nutrição e tal. Não. Tu vai ter que escolher uma aqui porque daqui tu não vai sair. Aí eu acabei escolhendo farmácia, fiz, odiei até o 5º período. E só tinham 7 períodos naquela época. A gente se formava, eu me formei com 20 anos em farmácia. Fiz especialização em farmácia industrial. Com 17 anos eu já estava dentro de uma farmácia de manipulação. E fui sair de dentro da farmácia de manipulação em 2020. Então, em 97, eu entrei numa farmácia de manipulação e saí apenas em 2020. Então, eu tenho muita bagagem com relação à manipulação. E nesse contexto todo, eu tinha muito contato com os profissionais. Porque em 2003, eu fui designada para fazer visitação para médicos e nutricionistas. Então, eu levava o material técnico, eu estudava sobre, desenvolvia fórmula, desenvolvia amostras e tudo mais. E aí, eu era muito requisitada. Então, eu fui aprendendo muito. Mas o sonho de fazer nutrição nunca saiu da minha cabeça. Ainda tinha e aí, em 2009, né? eu entrei. Eliminei muita matéria. Terminei a faculdade com 4 anos, aí no meio eu acabei tendo que prolongar por mais um ano, porque nesse meio tempo a minha mãe veio a falecer e eu não consegui terminar a tempo. Mas aí acabei finalizando tudo em 2013 e estamos aqui. Então eu tenho pacientes, na verdade, que aguardavam eu me formar para começar a consulta. Então, assim, eu tenho pacientes desde 2013 comigo. Desde que eu me formei, eu já comecei a atuar. E aí, o que acontece? Naquela época, balconista ou farmacêutico não podia indicar suplementos. O whey protein não podia, isso aqui não existia. Só em lojas de suplementos especializadas. Dentro da farmácia de uma drogaria, era proibido tu indicar. A pessoa tinha que ir lá comprar, mas tu falar o que era melhor para ela, tu não podias. Não podia fazer uma sugestão. Não. E aí, por que eu me voltei para nutrição esportiva? Porque era o foco muito grande. Eu trabalhava em Balneário Camboriú, na época. E eu trabalhava do lado de 2 academias. E eu trabalhava no período da 1 da tarde até as 9 da noite. Então, era o horário que mais tinha, na verdade, era o horário mais frequentado pelos praticantes de academia. E aí o pessoal vinha e perguntava, não, mas eu não posso indicar, né? Eu não posso. Tá fora da minha alçada, então tá né? fora, eu até sei, mas eu não posso. E aí depois que eu já tinha me formado, que eu já estava no consultório, daí a lei foi liberada para ser, enfim, indicado, e ficou de venda livre, e aí virou aquilo tudo, né? Mas eu iniciei a minha carreira com os atletas, porque eu fui atleta de ciclismo, né? Por 2 anos eu competia, enfim. E fora as competições, eu treinava muito, assim, eu acordava 4h30, e saía para pedalar, e pegava BR, era, sabe assim, vida louca. Sempre falei, não, fez vou parte fazer, da tua vida, isso. Vou fazer porque
enfim, não tinha filho, não era casada, só tinha, né? E vou treinar. E aí eu acabei pegando muito gosto e fiquei conhecida. E aí as pessoas me procuravam muito porque eu vivenciava o esporte. Claro, tu tava lá, né? Ainda vivencio hoje, bem menos, né? Porque a gente não tem o tempo e não tem mais a idade como tinha antes. Mas eu vivenciei muito, né, o esporte, e as pessoas me procuravam muito por isso. Só que, devagarinho, com o meu conhecimento, eu acabei migrando, né, para outras áreas, porque as pessoas não te procuram só pelo esporte, elas te procuram por outras coisas, né, porque eu sou farmacêutica, tenho 2 formações e já tenho toda uma bagagem, entendeu? E aí a questão dos exames bioquímicos, e aí eu tinha segurança em explicar, porque na farmácia a gente tinha aulas, né, diárias sobre. Tem isso super esmiuçado, assim, dentro da grade. E a questão da explicação e tu ter a segurança de explicar isso para o paciente ou cliente, né? Foi por isso que eu acabei indo para a área de nutrição mesmo. Que legal. Mas sempre foi uma pulguinha que esteve ali, né? Sempre foi. Ai, sempre que legal. foi. E quando eu estava finalizando, eu precisava entregar o meu TCC e a minha mãe estava muito mal. E ela me fez prometer, no leito de morte dela, que era para mim terminar. Que eu não era para desistir. Jamais. A única coisa que eu desisti foi de competir. Porque eu não tinha mais tempo. Mas desistir da faculdade. Eu quase desisti. Eu ia desistir mesmo. Mas quem me deu muita força foram 2 professoras da Univale e a minha mãe, que prometeu que eu não desistiria. Eu não desisti, tô aqui agora. Que legal. Né? Que legal conhecer um pouquinho da tua história. Inclusive, isso que tu comentou dessa tua bagagem da farmácia era até uma das outras coisas que eu tava com curiosidade, porque, pra quem não sabe, a gente aqui da Divina Terra, nós somos uma loja de produtos naturais e de suplementos, né? E a gente recebe aqui na loja muitos pacientes que passam contigo, que chegam aqui com a prescrição, né? Sim. E acho que é um pouco generalizado, assim, a gente ouvir da parte deles que eles gostam muito de ser atendidos por ti, principalmente por conta do conhecimento que tu tem. A gente recebe também pessoas que às vezes a gente acaba conversando bastante aqui e que comentam que estão contigo há muito tempo, às vezes há anos, né? Então, tu acha que é isso ou que tem algumas outras coisas que influenciam essa fidelização dos teus pacientes? Tu sabes o que fideliza muito os meus pacientes? Eu falo que a gente estava até conversando antes, né? Sobre o humanismo, né? Tu ser humana. Hoje eu vejo que muita coisa é direcionada por máquina, né? Então, assim, o contato físico do paciente com o profissional hoje está ficando cada vez mais escasso. E as pessoas falam assim, nossa, eu posso te mandar mensagem, né? Posso tirar uma dúvida contigo? E eu sou muito proativa de não deixar a minha caixa de WhatsApp acumular, porque eu vou responder, nossa, como tu respondeu rápido, estar presente, nossa, como tu é né? prestativa. E por eu ter o conhecimento da farmácia, as pessoas falam, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, o que eu posso tomar? Então, já faço a consulta tudo com o junto. farmacêutico junto. Então, assim, as pessoas têm muita confiança. E aí, às vezes, as pessoas têm filhos, e aí ficam com dúvidas. Eu dou a vacina, levo no médico, e aí eu vou ajudando nesse sentido. Então, elas sentem segurança. Mas, além do conhecimento, essa questão da segurança e de ser proativa a todo momento que o paciente me solicita, ser solista, eu acho que é o foco principal, entendeu? Acho que o paciente se sente bem acolhido, se sente né, acolhido, isso, se sente acolhido. E a gente vai, né, às vezes assim, já não tem paciência, eu não aguento mais ouvir, já é sexta-feira, já não quer mais ouvir o paciente. Mas eu falo, não, é só mais um pouquinho, porque tu tem que te colocar no lugar dele, como é que eu queria ser atendida. Claro. Né? Eu já estive ali do outro lado. Né? E tu ir num profissional em que ele mal fala com você, mal olha para ti, não te dá uma segurança, um olhar de carinho, um olhar de atenção, é muito frustrante. Sim. Então eu tento que a experiência toda se comprometa por conta disso. Exato. Né? Eu tento não passar isso pro meu paciente, entendeu? Pro meu cliente. E aí muitos viram amizade, né? Aí eu olho e falo, nossa, tu tá há 10 anos comigo, tu não enjoou de mim ainda. Eu vou te mandar numa amiga minha, posso? Vou te encaminhar. Não, eu não vou te abandonar. Eu falei isso, mas eu não sei mais nem o que fazer na tua dieta, tu já sabe tudo. Já aprendeu, né? Já sabe que nem... Já aprendeu, já tem quase o título. Não, é contigo, então tá bom. Então manda bala. Ai, que e legal. Assim vai, eu acho que é mais por isso, assim, sabe? Claro. Eu deixo a pessoa completamente informal. É um ambiente seguro, né? Eu não fico de jaleco, sabe? Eu tento, assim, ser a mais transparente possível. Aquela barreira que tem entre profissional e paciente, isso não deve acontecer, tá? Até porque o paciente ele tem que se soltar. E às vezes,
eu acabo sendo psicóloga, às vezes não, muitas vezes, porque o paciente se sente seguro. Ele vai lá e fala assim, eu só quero conversar. Eu não quero nem consultar, eu não quero nem fazer avaliação. Nem mexe na minha dieta. Eu não quero nem que tu me meça, eu não quero dieta, eu não quero nada. Eu só quero conversar contigo, entendeu? Aí tu acaba sendo um braço amigo, um ombro amigo, entendeu? Que legal. E é por isso que as pessoas acabam ficando tão fiéis, relação, né? Isso. Que legal. Eu tenho realmente muitos pacientes fiéis. Isso eu não posso Disso eu tenho orgulho. Isso eu tenho orgulho, Que legal. Isso que tu comentou de, às vezes, as pessoas se sentirem tão confortáveis a ponto de, meu Deus, que vacina que eu dou pro meu filho? A gente também recebe aqui na loja pessoas, casais, por exemplo, que os dois fazem acompanhamento contigo. Tem. E eu fiquei com dúvida, assim, de como que isso funciona normalmente. Não só para casais, mas também para família. Normalmente as consultas são individualizadas e a prescrição também, ou é uma coisa generalizada? Depende do casal. Eu peço para fazer separado, porque tem casal que briga, né, na minha consulta. Então eu falo, não, calma. Na próxima vez a gente vai separar. Um de cada vez. Mas eu tenho casal que faz questão de vir junto para um contar do outro. Apontar, tu não falou isso, tu não falou aquilo. E aí já vira até já vira até riso, né? Mas, daí vira assim, terapia de casal, né? Vira quase terapia de casal. Mas assim, eu acabo atendendo famílias, né? Mas as dietas são individuais, porque cada um tem uma necessidade, cada um tem um gosto e cada um tem uma rotina. Eu tento, eu tento conectar o mesmo, digamos assim, um cardápio semelhante, porém com detalhes que são particulares de cada um. Com quantidades, às vezes, também, né? Com certeza, completamente individualizado, né? Um gasto maior, um gasto calórico, tudo depende, né? Ou a mulher, ela tem uma necessidade porque tem uma determinada doença, o homem também, entendeu? Ou tem hábitos de não comer de manhã, outro de não comer à noite, então... Tudo isso aí varia. Por mais que seja uma família, cada organismo é um, né? Principalmente mulheres que estão em fase ou de menopausa, ou que são gestante, ou que são lactante, entendeu? Então, tudo isso aí depende. Tá? Que legal. Mas eu atendo muito casal. Muito casal e filhos de casais, né? Eu acho que quando tem também essa indicação, né? Tipo, putz, a pessoa com quem tu tá junto tem muita confiança num profissional, tu acaba indo naquele profissional também, né? E eu tenho famílias inteiras que vêm comigo. Ai, que legal. Os pais, os filhos, as noras, aí os netos, eu tenho vô e vó, então assim, vira assim. Todo mundo junto e misturado. Todo mundo junto e misturado. Eu falei, não, essa semana atendi teu primo, essa semana atendi teu... Eu falei, meu Deus, vieram aqui, nem sabia. Às vezes acabo se encontrando, sabe? Meu Deus, então que legal. É muito legal isso. A gente que te acompanha, que acompanha o teu trabalho, a gente sabe que tu tá sempre buscando se especializar, indo atrás de mais conhecimento. A área da saúde é uma área que, de fato, a gente sabe que a gente não pode parar de estudar nunca. Tempo todo. Na verdade, né? Os artigos científicos estão sempre se atualizando, a ciência, né? E eu gostaria de saber hoje qual que é a área que tá mais um pouco brilhando os teus olhos. Qual foi o último assunto que tu estudou e que deu uma brilhada assim nos teus olhos? Então, tem um assunto bem complexo que eu explico para as pessoas e eu tenho alguns protocolos de exames que eu acabo solicitando, que é sobre as funções que a gente chama do Copromax. O que é o Copromax? É um exame coprológico funcional avançado, que é um exame detalhado de fezes, que a gente acaba observando e descobrindo como é que é a digestão total, da boca até o final. Então, assim, são estudos que eu venho fazendo há 2 anos já, a fundo. São cursos que eu venho me dedicando à área, porque existe algumas situações que vieram mais à tona após o Covid e após a vacina da Covid. Por quê? Porque a gente sabe que o vírus e a vacina têm uma correlação direta com alguns distúrbios que se manifestaram, né, nesse inteirinho aí de 2022, 2021 para cá. Então, a ciência veio ficando mais, evidenciando mais esses estudos para tentar descobrir o porquê que as pessoas estão adoecendo. E, na verdade, é um dos exames chaves para tu seguir uma conduta. Tanto dietoterápica quanto de suplementação, porque existe suplementação específica. E existe suplementação que não tem no Brasil. Então, para tu poderes realmente descobrir o que o teu paciente tem, tu precisa desse tipo de exame. E aí tu não precisa do médico, entendeu? Porque tu dá o resultado de forma nua. Porque assim, a gente tem que entender que intestino funcionante todo mundo tem. O intestino de todo mundo funciona. O problema é que o intestino de ninguém mais é saudável.
E aí é que tá o detalhe. E aí descobrir onde é que está o problema é que é a chave. Entendeu? Só que assim, ó, Júlia, não é com um curso, um final de semana, que tu consegue realmente ir a fundo do assunto. Claro. E aí é um assunto que eu tenho me dedicado demais. Porque dentro dele tem vários braços, entendeu? De aprofundamento. Então é nesse assunto que eu tenho realmente me dedicado mais. Porque a gente tem que entender também que os exames específicos de microbioma intestinal, por exemplo, que me dão a ideia de como está a divisão da população dentro do meu intestino, ele é um resultado de um processo final, dependente de um processo digestivo que inicia-se na boca. Então, se eu não descobrir onde eu tenho o meu problema, o meu microbioma não vai melhorar. Entendeu? Minha microbiota intestinal não vai melhorar. Minha flora intestinal, hoje a gente não chama de flora, a gente chama de microbiota. Mas a gente tem que entender que a gente tem que iniciar do início, que é fisiologia básica. Sim. Que não é um bicho de 7 cabeças, porque a gente aprendeu lá na nutrição, lá na farmácia, fisiologia, 2 anos. E hoje tu entra num curso e as pessoas não sabem o que acontece na boca quando tu não mastiga. E isso é muito sério. Porque eu falo, onde é que está o papel do nutricionista? De ensinar o paciente, de não perguntar para o paciente se ele mastiga comida. De não perguntar para o paciente se ele saliva quando ele come. Se ele mastiga de forma suficiente, por que o paciente né? precisa de água para engolir a comida? Porque ele não saliva direito. Entendeu? Por que ele não saliva? Qual que é o problema? Ele dorme de boca aberta? Ele tem adenoide? Ele tem... Então, esse tipo de abordagem, que é uma abordagem extremamente específica, não tem acontecido mais. Entendeu? Nem pelo médico. Sim. Que, na verdade, deveria ser uma anamnese bem feita. Uma anamnese bem feita. Entendeu? Só que isso tu desenvolve com o passar do tempo. E saindo da tua zona de conforto e indo atrás. E eu vejo que as pessoas, depois da pandemia, ficaram muito... eu vou fazer online. Não desmerecendo online, veja bem. Online tem seus tem méritos, seu valor, né, etc. também. Tem seu valor. Eu acho que durante a pandemia foi excelente, mas as pessoas ficaram muito acomodadas. E aí ninguém mais quer sair, porque gasta com hotel, gasta com isso. Aí perde final de semana e etc. E não se especializa. Aí acaba ouvindo rios, acaba ouvindo outras opiniões rápidas dentro de YouTube, dentro de um Instagram, e acham que já sabem mexer com aquilo. E já não sou é bem especializada assim. nesse assunto, né? Não. Tu tens que se dedicar e tu tens que realmente exercer o papel de estudar sobre o assunto, que é um assunto muito complexo. Sim, com certeza. Entendeu? Muito complexo. Da série que eu venho fazendo, são 5 cursos que eu já fiz de fins de semana. Agora a gente vai ter um em Balneário, agora em agosto. E eu vou participar também, porque me pediram para ajudar na organização também. E em outubro a gente vai ter um outro. Que legal. É super extenso, assim. É extenso. Porque dá devida atenção pro tema que deve ter essa atenção mesmo, né? E de Santa Catarina, eu sou a única nutricionista que fez todos. Que legal. E que prescreve esse tipo de exame. Na verdade, esse exame ele é feito em Minas Gerais. E infelizmente, só eu de Santa Catarina acabo prescrevendo. Justamente pela falta do conhecimento. Entendeu? Mas tem me ajudado muito na minha prática hoje. Imagino. Com toda certeza. Demais. E até porque tu acaba virando referência num assunto dentro da tua referência região, né? de um assunto extremamente complexo. Porque ali no meu consultório, eu falo que é curva de rio. Fica. Só quem não conseguiu com ninguém. Não, né? Eu até falo. É até engraçado, né? Falar assim, mas enfim. Mas eu me sinto orgulhosa porque eu sei que ali a pessoa vai conseguir achar a solução. Claro. Ela vai conseguir, porque eu vou fazer de tudo pra ela tentar melhorar. Sim. Entendeu? Que legal. Se fugir da minha alçada porque vai precisar de um olhar médico, aí eu vou recorrer ao médico, entendeu? Faz um trabalho interdisciplinar também, né? E reconhecer que tu não consegue, entendeu? Porque nós somos seres humanos e nós somos falhos, né? E nós somos limitados, né? Tu pode indicar pro melhor médico do país, mas ele também vai ter dúvidas. Entendeu? E ele também pode errar, né? Então, eu acho que esse trabalho interdisciplinar é extremamente essencial, fundamental. E eu tenho os médicos que eu acabo recorrendo, enfim, isso tem. Isso faz muita diferença. Faz total diferença, E mais segurança para o paciente. Claro, com certeza. Porque ele cansa de ir em médico e não ser ouvido.
Ah, não, é psicológico. Ah, não, tu tem depressão. Ah, não, isso é virose. Não, gente, não é virose. Não, não é desbiose. Entendeu? Desbiose. Mas por que tu tem desbiose? Da onde que veio tua desbiose? Onde começou isso? Aonde Calma começou? lá, né? Tu tem desbiose em qual intestino? No delgado ou no grosso? Entendeu? Uhum. Então, assim, é fácil tu falar que tem desbiose, né? Resolvi. Baseado num sinal e sintoma. Uhum. Entendeu? Então, cada vez o assunto tem se tornado mais complexo, Júlia. Uhum. Tá? Que legal, um assunto muito legal. Uhum. E quanto a isso que tu falou, de ter orgulho, assim, de ser referência disso, também queria que tu contasse um pouco pra gente algum caso teu dentro desses teus anos de prática clínica que tu se orgulha. Eu tenho alguns casos, mas assim, com relação principalmente à parte intestinal, eu tenho um caso muito interessante. É uma paciente mais velha, de fora, ela me procurou porque ela não sabia mais o que fazer com o intestino dela. Eu falei, ai meu Deus, sabe assim, quando dá aquele nervoso assim. E mas aí, é um desafio, né? metódica, professora de inglês, sabe? E morando sozinha e cheio de neuro. Eu falei, ai meu Deus, será que é psicológico? Fiquei pensando, né? E fiquei matutando, raciocinando. E o intestino dela não funcionava desde 2007. Ela com problemas seríssimos de 10 dias, 7 dias. Né, e os médicos não davam conta, enfim. Resumindo, ela começou comigo em dezembro. Aí chegou em janeiro, nada. Chegou em fevereiro, nada. Ela assim, Fran, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu falei, calma. Mais um pouco, Respira. mais um pouco. Tu tem 50 anos, tu tá 50 anos inflamada. Tu tens que pensar que o processo inverso, ele é mais demorado. Quanto mais tempo tu demorar para procurar a ajuda certa. Mas tu tá na ajuda certa. Uhum. Insistimos. Aí até que a gente entrou com uma suplementação específica que era procinética, que era para ajudar para os movimentos intestinais, natural. Nada de medicamento, nada. Só dieta. E era uma dieta que a gente chama de uma dieta baixa em histamina. Porque a histamina, ela é a gente pode fazer um outro podcast sobre, porque é um assunto bem extenso e complexo, né? Mas resumindo, a histamina é uma das substâncias liberadas, né, de um processo de digestão de alguns alimentos. E ela comia muito esse tipo de alimento. Só que não é tirando uma semana que tu vai resolver o problema. Claro. E aí eu falei, não, persiste que vai dar certo. E aí ela me mandou uma mensagem um dia falando, Fran, eu não tô nem acreditando. Eu tô muito bem, eu sou outra pessoa, eu tô treinando, eu durmo bem, eu tô disposta, eu não me arrasto mais, eu vou no banheiro todos os dias, eu não tenho mais dor. Ela tinha dores. Ela sentiu o intestino dela, de tão magra que ela tava, entendeu? Desnutrida, ela era uma pessoa desnutrida. Fica sem qualidade de vida alguma, uma pessoa que comia, mas com desnutrição. Isso é mais sério do que a gente imagina. Isso é muito comum. E ela sentia dores, e ela assim, ó, pela primeira vez eu não sinto dor. Anos sem sentir dor. E aí eu estava preocupada, porque ela tinha calador no sigmoide, e realmente pode ser alguma questão de câncer de colo. Então foi feito tudo, e hoje ela tá super bem, assim. Esse é um dos casos. Aí eu tenho pacientes com câncer, né, também. Eu tive minha mãe que faleceu de câncer, então a questão do câncer gástrico e outros tipos de câncer que eu também acabo atendendo. Nessa área da oncologia é uma área que tu costuma atender também. Tem uma paciente que ela é minha, vai fazer 8 anos, e ela me procurou quando ela teve um câncer, e ela já estava curada do câncer. Que era o mieloma múltiplo. Mieloma, na verdade, tu nunca se cura de um câncer, tu tem a remissão do câncer. Mas em algum momento ele pode voltar. E o mieloma é um câncer de alta remissão. Então ela teve uma segunda vez o câncer, só que nada foi igual ao primeiro. Porque nada se compara ao primeiro. Ela não tinha qualidade de vida, entendeu? Ela não comia direito, e etc. Então a gente entrou com toda a suplementação. A oncologista nunca se meteu no que eu fazia, e isso é quase raro, porque realmente eles não aprovam. Na verdade, super desaprovam. E ela confiou totalmente em mim. E ela teve a segunda remissão, ela teve a primeira remissão, ela se curou novamente, e ela teve uma segunda remissão. Mas toda vez que vem, ele vem com menos intensidade. E tu olha pra ela, tu não diz que ela tem câncer. Por quê? Porque a gente trata ela como a nutrição tem que ser tratada, entendeu? Então ela procura, na verdade, assim, ó, tudo que ela faz passa por mim.
entendeu? Tudo que o médico dá passa por mim. Então é muito interessante o nível de confiança que as pessoas têm. A relação que foi criada ali. A relação, né? Então, assim, ela sabe que em algum momento pode voltar novamente. Os médicos não falam em cura, até porque, né? Para a ciência, a cura de um câncer desse não existe. Mas eu falo que na verdade, a última palavra vem lá de cima, né? De Deus, e não vem do homem. Mas amém. E aí eu tento fazer o máximo que eu posso. Claro. Né? Claro, sempre, como eu sou cristã, eu sempre peço para Deus me orientar. Enfim, isso é muito forte comigo, assim. Eu acho que é por isso que eu consigo atender tão bem os pacientes também, com certeza, né? Isso é tudo, né? Exatamente. Tu acaba, então, no fim das contas, acho que toda essa tua bagagem te ajuda a conseguir atuar, assim, em várias áreas diversas, assim, né? Que exigem conhecimentos muito diferentes, né? Isso que tu comentou das famílias também, então, marido, tu sabes mulher, que eu não não atendo criança. Acabo atendendo várias crianças. Por tabela, né? Por tabela, mas eu atendo muita criança atleta. Eu atendo vários futebolistas que estão iniciando a vida, né? Aí eles estão em grandes, em pequenos, na verdade, pequenos times, assim, Avaí, Figueirense, tem uns no Grêmio também. E aí são crianças que eu começo a atender aos 9, 10 anos e que eu vou acompanhando a puberdade, para a gente otimizar o crescimento. Porque uma cobrança muito grande dos times é o quê? É a altura. E a nutrição ajuda muito. Claro. Né? Muito, né? Então, organizar com os pais, questão de sono, questão de excesso de carboidrato à noite, etc. Então, isso aí a gente já vem sinalizando e já vem fazendo um trabalho. Então, eu atendo essas crianças, mais especificamente os meninos e meninas que acabam treinando mais, né? E tu é mãe, né, Fran? Que eu sou mãe de duas, né? E elas já estão, né? Já fazem jiu-jitsu. Ah, que legal. A minha mais velha, de 8, a gente já vai começar a inserir no ciclismo, porque ela quer, não porque a gente insiste, porque meu marido é ciclista. Que legal. Ele foi atleta mesmo, profissional, tudo. Ai, que legal. E ela, quando olha as medalhas e troféus, ela também quer, entendeu? Então, mas assim, a gente não obriga nada, a gente fala da importância, eles veem na gente. É isso que eu ia falar. Tem vezes que eu levo pra academia junto comigo, né? Porque às vezes não tem com quem deixar, Claro. e elas já vão se espelhando na gente, porque a gente sempre fala, né, que o exemplo arrasta, né? Exatamente. É a prova de que vocês são referência delas e o exemplo E assim, uma outra situação que a gente até estava conversando, que não adianta tu ser nutricionista e tu não vivenciar a nutrição. Tu tem que vivenciar, entendeu? Eu falo pra ti, eu tenho isso aqui, não tomo, tal, mas eu experimentei já. Claro. Mas eu vivencio. Conheço tudo, né? Eu conheço, experimento, já testei, mas não é uma coisa que eu uso no meu dia a dia. Eu prefiro utilizar outras coisas, outras fontes. Claro. De comida mesmo em si, né? Porque eu acho que, em primeiro lugar, o nutricionista ele tem que ensinar a comer, não a tomar suplemento, né? Eu acho que isso acabou virando até uma questão mais séria, assim, hoje, nos dias, porque parece que tudo tem que gerar um suplemento. Acabam substituindo o que deveria ser o principal, que é não a que não tenha o alimentação, seu mérito, né, o suplemento, ele ajuda demais. Só que, em primeiro lugar, é a ordem da comida, né? Claro, com certeza. Da comida, do sono, né? Da higiene do sono, da higiene mental, de um exercício físico, de um sono bem feito, né? Sono de qualidade, reparador, um sono de né? qualidade, E tu, hoje com a tua visão de nutricionista, mas também sendo mãe, como tu costuma aconselhar os teus pacientes que são pais e que levam a vida com todas essas influências que a gente sabe que o marketing tem nas comidas industrializadas, por exemplo, que isso acaba sendo muito chamativo para as crianças, mas para pais que, apesar das crianças sofrerem essa influência, desejam colocar elas num caminho priorizando a saúde. Como que tu costuma então, indicar? eu tenho 2 perfis de pais. Eu tenho o pai que come de tudo e não deixa o filho comer nada. E aí eu olho e falo assim, mas como é que tu vais manter isso quando teu filho tiver 10 anos ou 15 anos? Ele vai olhar pra ti e vai dizer, mas eu também tenho direito. O exemplo começa a sentir. Exato. Como é que tu esconde? Porque assim, eu tenho pacientes que têm armários escondidos de comida pro filho não ver, de besteira. E eu tenho um segundo perfil de pais que deixa o filho comer qualquer coisa.
Esse perfil, né, eu acabo entrando uma coisa um pouquinho mais séria, eu falo. Acabo sendo mais radical, né? Falo, olha, tu sabias em que 50 gramas de farinha do Brasil, no Brasil isso, tá? 50 gramas de farinha de trigo no Brasil tem 2 problemas. Ela é enriquecida com ferro e ácido fólico, que são extremamente tóxicos, porque esse ferro não é um ferro, é um ferro férrico que a gente não tem absorção, que ele entra no processo oxidativo. E uma segunda situação é que o Brasil tem uma legislação antiga, velha mesmo, de 1900 e bolinha, que permite que cada 50 gramas de farinha tu tenha 75 partes de insetos. Nossa, disso nem E aí sabia. eles... E cada 225 gramas de bolacha recheada, de farinha, de bolacha recheada, 225 partes de insetos. Ai, minha filha adora comer farinha láctea. Eu sabia que farinha láctea tem pelo de rato? Não pode. Eu falei, legislação. Eu não sei o que estou inventando. A legislação permite Tá isso. escrito lá, a gente só não parou pra ler, né? E se tu colocares no microscópio, tu vai ver ácaro nitidamente na farinha. E aí eu explico que, na verdade, não é o pobre do glúten o problema maior. Por que eu tiro o glúten dos pacientes? Não é por conta do glúten, mas o pior é o quê? É a sujeira que tá dentro da farinha. Por que as pessoas se sentem bem quando vão para fora e comem lá? Porque a farinha lá é muito mais limpa? Não que não tenha sujeira, veja bem. Mas ela tem mais critérios de limpeza, tá? Então, esse é um outro assunto pra gente conversar também, porque nós acreditamos que as mães, elas não têm problemas com a PLV. A criança não é a PLV. A criança, ela tem problema com micotoxinas, entendeu? Que derivam dos laticínios. Então, é mais sério do que a gente imagina. Então, quando uma mãe chega pra mim e fala, ai, o meu filho não consegue deixar da farinha láctea, eu falo assim, mas tu vais dar pelo de rato pro teu filho todos os dias? Entendeu? Olha o critério que tu estás usando aí pra fazer uma nutrição com o teu filho. Tu não tá nutrindo o teu filho. Ai, mas ele vai, claro, ele vai berrar 15 dias depois, ele nem vai lembrar mais. Entendeu? Sim. As minhas filhas nunca comeram isso, né? Elas não sabem nem o que é. Nem um leite elas consomem. Claro, uma sobremesa que eu faço, etc. Ah, porque tu é nutricionista? Não, porque eu vejo muita nutricionista dando qualquer coisa pros filhos. Que não tem também critério nenhum de alimentação, entendeu? Então, eu falo que não é que o pão sem glúten ele é perfeito, porque ele também tem os seus problemas. A maioria dos pães sem glúten no Brasil tem soja, e soja é um produto completamente transgênico, né? Então, só que é uma farinha que não é enriquecida com ferro e ácido fólico, é uma farinha que, teoricamente, é menos contaminada. Não é que ela não seja, ela é menos. Mas todas as farinhas têm muito ácaro, entendeu? Tem muita toxina. Só que a farinha de trigo é muito pior. Tá? Ah, mas eu vou comprar farinha de trigo orgânica, mas não vai mudar nada. Entendeu? Só não vai ter agrotóxico. Sim. Mas a sujeira vai continuar ali. Exatamente. Entendeu? Porque assim, ó, se tu fores pegar, o que é um pão francês? O pão francês, tu pensa que é farinha, água, sal e fermento. Não. Ele tem pelo menos mais 6 componentes que é conservante. E um dos conservantes chama polissorbato 80. O polissorbato 80, ele arrebenta o teu intestino. Entendeu? Ele aumenta completamente a permeabilidade intestinal. Ele faz o leaky gut. Então, não tem como. Eu não tenho como permitir isso. Entendeu? Sim. Então, a minha obrigação é o quê? Alertar. Se o paciente sair dali e falar assim, ela é dramática, um dia ele vai falar, ela tinha razão. Eu tenho pacientes, alguns, que eu falo assim, eu sabia que um dia tu ia voltar assim, ai, tu vai brigar comigo, né? Mas tu tinha toda a razão. E eu saí de ti, fui em outra, achando que tu era uma exagerada, mas tu sempre tivesse razão. E agora eu tô aqui, ó, doente, mal, e tu me alertou há 4 anos atrás. E agora eu tô aqui, de volta. Olha, perdi a conta de quantos. Que loucura. Entendeu? É, loucura. Pelo menos nesse momento bate orgulho de pelo menos a tua parte porque, de ter assim, feito ó, assim, né? As pessoas têm preguiça de falar, gastar tempo. Eu gasto tempo com o paciente, tá? Às vezes eu atraso, falo mais do que 1 hora, mas pelo menos o paciente sai dali e escuta, entendeu? E sai sem dúvida, pelo menos, né? Sai sem dúvida. Ele até tem dúvida, mas eu sempre tento esclarecer depois.
Entendeu? O quão é importante o paciente ele aprender sobre, não ir lá na internet ler. Ele tem que aprender contigo, que é o profissional. Exatamente. Não, eu não sou contra o exagero não exagero, eu não sou contra as divulgações, né, em Instagram, o quanto as pessoas têm falado, etc. Só que tu tem que ter propriedade e saber o que tu tá falando. Tem muita besteira sendo falada. Muita besteira. E por profissionais que nem profissionais são. Que se intitulam profissionais. Então, assim, se todo mundo trabalhasse naquilo que tu realmente está proposto a trabalhar, eu acho que as coisas estariam melhor, entendeu? Não teria tanta confusão de informação. E o pessoal chega muito no consultório, assim, com essas dúvidas, com as ideias completamente embaralhadas por essas influências da internet. Muita. Bastante. Por exemplo, esses dias tinha a polêmica da aveia, né? Que a aveia era diabética, aumentava a glicemia, etc. Sim, ela vai aumentar a glicemia em paciente diabético descompensado. O cara que acorda com glicemia de 200, de 140, de 150. Então, nesse paciente descompensado, qualquer farinha, até uma farinha de amêndoas vai fazer mal. Qualquer coisa, né? Entendeu? Porque a glicemia dele não sabe mais como trabalhar. O pâncreas dele já não tá mais sabendo trabalhar. Só que a aveia é um grande alimento. Só que tu tem que saber usar. E aí veio a polêmica. Não, que a aveia é diabetogênica, etc. Eu falei, gente, para com isso. Calma lá. Que nem doce de leite pré-treino. Ai, não, que usa doce de leite. Eu falei, ai, gente, socorro. Aí tu escuta umas coisas na academia, assim, que tu tem que fechar o ouvido e fazer de conta que não é contigo. Nesse momento eu tô só treinando. Isso, eu estou treinando, que ninguém vai perguntar nada pra mim, senão eu vou fazer um discurso aqui. Mais ou menos isso, né? Né? Porque é muita besteira sendo falada. E aí tu tem que desmistificar. Na verdade, assim, antes eu ficava brava, com raiva, não sei o quê. Falei, não. Eu olho assim pro paciente, eu falo assim, penso comigo, coitado, né? Ele não sabe o que tá falando. Então eu vou ensinar pra ele. Exatamente. E é esse o nosso papel. Paciência para ensinar. Né? Exatamente. A gente adquire o conhecimento e passa ele pra frente, né? Exato. Acho que dos maiores orgulhos, além de conseguir fidelizar e criar essa relação super legal que tem com teus pacientes, é também chegar naquele momento que tu falou de dar alta pro paciente, de chegar num ponto em que tu já ensinou tudo, que ele já nem precisaria mais ali se não tivesse nada, nenhuma doença, nem nada envolvido, né? Acho que esse momento deve causar muito orgulho. Ai, meu Deus, muito assim, fico super feliz. Porque daí, se a gente não dá alta, a gente começa a espaçar mais a vinda dele. Olha, acho que agora tu pode vir 2 vezes no ano, uma vez a cada 4 meses. Ai, sério? Eu falei, não, tu tá super bem. Vamos só revisar os exames, entendeu? E aí a pessoa se acha o máximo, assim. Que legal. Isso é muito bom. Então, tá. Fran, então, pra gente finalizar, acho que eu conheci bastante sobre a tua história aqui, o programa também. Queria fazer um quiz bem rápido, sem pensar muito. São perguntinhas com 2 respostas. Ou uma ou outra. Pensando em emagrecimento, aeróbico ou musculação? Musculação. Pensando em longevidade, creatina ou ômega 3? Creatina. Prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, exercício físico ou alimentação equilibrada? Alimentação equilibrada. E área de atuação preferida, nutrição ou farmácia? Nutrição. Nutrição. Hoje é nutrição. Hoje é nutrição. Foi muito tempo farmácia, hoje é nutrição. Ai, que legal. Fran, eu fiquei super feliz de te receber aqui. Né? Da gente conseguir ter te colocado nesse canal. A gente fica super feliz de conseguir trazer pessoas aqui para realmente aumentar o nosso canal de voz sobre saúde. É bem isso que a gente estava falando. Se nós que temos conhecimento, se as pessoas que não têm conhecimento estão na frente das câmeras trazendo informação que não é verdadeira, que não condiz com o que é real, então nós que temos, nós devemos estar aqui. É nosso papel de estar aqui na frente das câmeras trazendo informação de verdade, conhecimento com embasamento científico para as pessoas que nos rodeiam, né? Acho que isso faz parte do nosso papel. Com certeza, A gente tem que disseminar a informação, só que correta. Né? Não ouvir alguém da internet e retransmitir aquilo como uma verdade. Médico também erra, eu também posso errar. Claro. Mas eu tenho que ter certeza daquilo que eu tô fazendo, né? Então, assim, é igual a história do telefone sem fio. Tu vai lá, escuta uma coisa e tu vai transmitindo. E quando como chega... se aquilo fosse uma verdade absoluta e aquilo vai se modificando, né? E vira essa confusão, né? Que a gente tá vivendo hoje. Mas eu acredito ainda na verdade, sempre na verdade.
Eu tenho alguns colegas que ficam com raiva, não, porque eu vou denunciar, porque isso não tá certo, porque isso aqui é coach, isso aqui não tem nem CRM. Eu falei, gente, gasta a tua energia para trabalhar, estudar, dedicar o teu espaço. Para! Ei, a justiça vai ser feita. Sim. Para se dedicar, para explicar para as pessoas que estão querendo aprender, Exatamente. Né? Se tu ficar catando na internet o que tem de errado, tu não vai passar o dia. Fazendo tem muita isso, coisa errada. Exatamente. E o nosso papel é o quê? É tentar sempre falar a verdade, né? E a gente sabe que a ciência é uma ciência totalmente moldável a cada minuto que passa. Então, a verdade que a gente achava que era agora, ela pode não ser mais verdade daqui 5 minutos. Só que tu tem que estar o tempo todo antenado e o tempo todo buscando isso, buscando entendeu? se atualizar, né? E é como eu falo, tu tem que sair da tua zona de conforto e ir para São Paulo, viajar. A gente nunca vai saber tudo, né? Tu tem que ter o contato, entendeu? Com outros profissionais de fora, senão tu nunca vai conseguir evoluir. Só em casa ou fazendo cursinho, né, online, não vai. Não que não te leva, mas numa questão mais limitada. A qualidade não é a mesma, Não né? é a mesma. Não. Com a mais absoluta certeza. E eu te falo que desde os 19 anos, quando eu peguei meu primeiro ônibus e fui para São Paulo, meu pai me olhou e falou assim, tu vai mesmo sozinho para São Paulo? Vou porque eu vou estudar. Eu disse, meu Deus, você acabou de entrar na faculdade. Eu falei, tu não falou que eu queria fazer farmácia, que eu tinha que fazer... Agora eu vou lá estudar. Agora eu vou fazer farmácia direito, né? E eu fui, anos para São Paulo, parava no terminal Tietê, todo ano eu ia uns 4 congressos sozinha de farmácia. E eu aprendia muita coisa de medicina junto. Por isso que eu tenho tanta bagagem, entendeu? Muita bagagem. Eu tenho 5 pós-graduações, entendeu? E eu fui fazendo. Durante a faculdade de nutrição, eu fiz 2 pós. Caraca! 2 pós eu fiz. Fitoterapia e fisiologia do exercício. Que legal, já saiu da faculdade com a graduação e com mais 2 especializações. Que legal. E eu só não fiz mais... Porque realmente não... Aí a minha mãe adoeceu, enfim, a gente ficou mais limitado. Mas sim, eu falo que o mundo é o limite, entendeu? Mas é que tu tem que buscar. Exatamente, tem que ir atrás, né? E a recompensa vem. Sim, com certeza. Tá aí a recompensa, né? Os seus pacientes tão fidelizados e que te defendem, que falam tanto de ti, tão bem de ti por aí, né? E consultório em atividade direto, graças a Deus. Que legal. É isso. Pra quem quiser te procurar nas redes sociais, qual que é o teu Instagram? Meu Instagram eu não mexo muito, tá? Não? Não, eu sou completamente... Não é que eu não gosto de rede social, mas eu não tenho tempo, entendeu? Eu não tenho. Eu tenho minha família, tenho meu final de semana, então eu acabo não mexendo muito. Mas meu Instagram é Nutri Francesca, né? Eu posto muito pouca coisa, mas quem quiser me procurar é pelo meu WhatsApp. É direto comigo. Não tem secretária, graças a Deus, só eu. Ai, que legal. Então, muito obrigada pela tua participação. Obrigada a vocês. Obrigada a todo mundo que assistiu, que acompanhou a gente até aqui. E nós ficamos até o próximo DivinaCast. Sejam muito bem-vindos ao nosso DivinaCast.